Pronto. Já está sendo gravado aqui. Eu queria pedir para quem não for falar alguma coisa, deixar o microfone desativado, só para não ficar dando ruído. E quem for, na hora que quiser falar, pode abrir o microfone tranquilamente e falar. Pessoal, nessa aula inicial eu preparei um material introdutório da disciplina e também trouxe algumas coisas aí. Acho que é Max que está com o microfone aberto, que está dando uma interferenciazinha. Pronto, obrigado. A gente vai conversar um pouco, certo? Como vocês estão entrando agora no curso, acredito que vocês já tiveram uma aula introdutória aí, mas eu vou apresentar um pouco para vocês algumas coisas, tanto referente ao IFPE como um todo, quanto referentes à disciplina de eletrônica digital, certo? Que é até para esclarecer vocês aí de alguma dúvida que alguém ocasionalmente venha a ter. Então vamos lá, vamos fazer uma apresentaçãozinha aí de alguns pontos interessantes. Algumas informações aí para vocês. Antes de mais nada, vamos falar um pouco da disciplina, certo? Ela agora, como foi dito pela direção, 2 semanas vão ser de forma remota. E daí o restante, espero eu, que seja na forma presencial. Então, essa disciplina ela tem uma carga horária de 80 horas aula, ou seja, 4 horas aulas semanais, certo? E daí, horas aulas, vocês sabem que é na segunda-feira, de 8h30 às 10 da noite, e na quarta-feira, que é no caso hoje, iniciando 6h45 até 20h15, primeiro horário da quarta, certo? Isso aqui o estudante ele tem que ter uma média, uma presença superior a 75% das aulas. Independente, porque se você tiver menos que 75%, independente da média que alcançar, irá reprovar. Então é importante que vocês frequentem, certo? Por 2 motivos. O primeiro deles é esse que eu já estou dizendo, que a frequência abaixo de 75% reprova. E o segundo é que a disciplina de eletrônica digital é uma disciplina que um conteúdo depende do outro. E daí, uma vez que você não inicie sem entender, isso vai lhe perseguir o resto do curso. Então, é importante que vocês sempre se mantenham frequentando aula, tirando dúvida, resolvendo exercício, porque isso ajuda ao entendimento da disciplina como um todo. A disciplina é bem tranquila, certo? E vocês vão ver que eu sou muito acessível, vocês podem entrar em contato, mandar mensagem, que daí eu vou tirar a dúvida de vocês, com exceção de algumas pessoas que mandam dúvida de domingo 10 da noite, sábado 11 da noite, aí fica difícil de responder, mas no horário normal aí a gente, na medida do possível, responde em um tempo bom, certo? Tolerância para acesso. Lógico que isso pode ser flexibilizado, mas é só para vocês entenderem. E isso quem está dizendo não sou eu. Existe um regulamento do IFPE que é chamado de organização acadêmica. E lá tem escrito tudo isso que eu botei para vocês aqui, é o que está escrito. Até para eventuais outras disciplinas que vocês venham a fazer, se der dúvida em algum de vocês saberem. Então, olha só. Na organização acadêmica, ela estabelece que a tolerância para acesso à sala é 15 minutos após o início da aula. E daí, como eu falei, está na organização. Passar desse tempo, fica a critério do professor permitir seu ingresso, sendo que essa permissão não garante a computação da presença na primeira aula, ou seja,
O professor pode deixar você entrar ou não. E também fica a critério dele dar presença ou não. Então é importante que vocês saibam até para saber, por exemplo, reivindicar algum direito ou qualquer coisa do tipo. E aí, no caso de aula geminada, que é uma atrás da outra, a partir da segunda aula será permitido ao estudante ingressar na sala até 10 minutos após o início. Então, até 10 minutos aí após o início da segunda aula, certo? Esses são informativos gerais do IFPE. E daí a questão da segunda chamada. Vocês vão entender que toda avaliação geralmente são 2 unidades. Para cada unidade, se você tirar uma nota inferior a 6, você tem direito a fazer uma recuperação, certo? Então, você tentou uma vez, tirou 4, você tem direito a uma recuperação na primeira unidade. Beleza. Tirou 4 de novo, aí infelizmente vai para a segunda unidade e tem que recuperar na segunda. Aí na segunda, novamente, você tem direito a uma prova. Tirou nota baixa, tem direito a outra. Recuperação. Tirou nota baixa nas 2 unidades, tem direito à final. Aí se tirar nota baixa na final, se não conseguir atingir a média 6, aí é reprovado. Mas existe, assim, muita chance de conseguir atingir a média. E aí a organização ela traz aí essa questão com relação à segunda chamada, que você tem direito à segunda chamada se você tiver em serviço militar, falecimento de parente em primeiro e segundo grau, licença gestação para casa de mulher, doença, internamento hospitalar, acompanhamento e internamento hospitalar do filho, do cônjuge e genitor, convocação judicial, participação em eventos institucionais de natureza didático, artístico-culturais, desportivos, cívicos, sociais e científicos, caso fortuito ou força maior. Então, esses são os casos que você vai dizer assim, professor, não deu para eu ir para a primeira prova, não deu para eu ir para a segunda, como é que eu faço? Aí você vai ter que justificar com um desses pontos, certo? Mas se não, se você conseguir ir, você vai ter direito à prova e se tirar nota ruim, a uma segunda chamada. Vamos falar da ementa, né? O que é a ementa? A ementa é todo o conteúdo que nós estudaremos. São muitos conteúdos, mas que eles são leves, certo? Vai dar edição de fácil entendimento. Então, quais são esses conteúdos? Inicialmente, a gente começa com sistemas de numeração, depois portas lógicas, circuitos combinacionais, mapa de Carnot, somadores, comparadores de magnitude, codificadores e decodificadores, circuitos lógicos sequenciais, flip-flop, contador síncrono e assíncrono, registradores de deslocamento. Espera aí, estão pedindo para entrar. Então, a gente tem aí, é bastante conteúdo, certo? Mas a gente consegue trabalhá-los aí ao longo do nosso semestre letivo tranquilamente. Jefferson, pode falar, Jefferson, fica à vontade. Boa noite. A maioria deles sim, muitos deles sim, viu, Jefferson? Apesar de que eu lhe garanto, eu já sou professor dessa disciplina há algum tempo, eu lhe garanto que se você acompanhar as aulas, fizer anotações e você responder às listas, muito provavelmente você vai conseguir se dar bem nas provas. Porque é
é tudo assim, tudo que eu cobro é exatamente o que eu dou em sala de aula. E às vezes, aí eu digo, tem aluno realmente que gosta, e é até interessante que pesquise, que veja livro, só que às vezes a didática do livro não é tão boa assim, sabe? Você custa um pouco a aprender, você lê muito e custa um pouco. Mas tem os livros texto na biblioteca, sim. Pode ficar à vontade, pode ler. Se tiver dúvida no entendimento, pode trazer que a gente debate, certo? Exato. Olha, inclusive, tá aí, né, a bibliografia, já que você falou. Tem a bibliografia básica, é o Idoeta, o Totti e o Garcia, certo? Acredito que você consiga até algum deles na internet mesmo, fazer download. Mas eu não lembro, eu não sei precisar, sendo sincero, qual deles são os que tem na biblioteca, mas eu sei que tem livros de eletrônica digital, alguns desses aí. Por nada. Então, esses são os livros texto recomendados, certo? Como eu falei, é, a gente vai levar uma dinâmica aqui que muito dificilmente, se o aluno se aplicar, estudar o que for dado e fizer as listas de exercícios, por conhecer a disciplina, muito provavelmente vocês irão se dar bem. Até eu posso fornecer os slides depois e tudo mais, certo? Mas é isso. É importante também que vocês leiam, vejam outras videoaulas de professores e tudo mais. Tem muito material disponível aí. E aí a bibliografia complementar, que é o Capuano, Taub, esse Segovac. Pronto, basicamente é isso, certo? Na aula de hoje, eu vou trazer para vocês conceitos introdutórios. Ainda não é nada que a gente vá cobrar em prova, nada do tipo. É uma coisa muito mais para vocês e se situarem onde é que a gente vai enveredar, certo? Então, antes de mais nada, vamos ao nome da disciplina. Como é que a disciplina se chama? Eletrônica digital, certo? Então, naturalmente, a gente vai aprender a parte digital da eletrônica. Aí você diz, ô professor, e tem uma parte que não seja digital? Tem. E como é que é chamado essa parte? É a parte analógica. E tem uma eletrônica chamada de eletrônica analógica? Tem. Vocês devem estudar aí no terceiro período, acredito eu, eletrônica analógica. Aí você diz, ô professor, certo, digital, eletrônica digital e eletrônica analógica. Por que é que uma chama eletrônica digital e a outra chama eletrônica analógica? Olha, o porquê do nome, ele vem de uma coisa chamada grandeza, certo? O que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que a gente consegue medir. Por exemplo, distância, a gente consegue medir? Consegue, então é uma grandeza. Tempo, a gente consegue medir? Consegue. Então é uma grandeza. Só que as grandezas, quando a gente trabalha no âmbito da eletrônica, elas são grandezas analógicas e grandezas digitais, certo? A gente tem grandeza aí, por exemplo, peso, ou massa, né? Minha massa, digamos, é 60 quilos. Isso é uma grandeza o quê? Não é uma grandeza nem analógica, é uma grandeza, a gente vai explicar agora que tipo de grandeza é essa, certo? Mas
eu quero que vocês compreendam que no âmbito da eletrônica a gente vai trabalhar com grandezas eletrônicas e grandezas digitais. Não, perdão, analógicas e digitais. Alguém falou alguma coisa aí? Quer falar? Abrir o microfone. Olha, então vamos lá. Representações numéricas. Vamos lá. Olha, na ciência, na tecnologia, nos negócios e em muitos outros campos de trabalho, temos que tratar com quantidades, certo? Ou grandezas. Essas quantidades são medidas, monitoradas, guardadas, manipuladas aritmeticamente, observadas ou utilizadas de alguma outra maneira na maioria dos sistemas físicos. Então a gente tem que lidar com quantidades. Quais são essas quantidades? Por exemplo, se você está numa planta industrial, numa fábrica, tensão é uma grandeza, corrente é uma grandeza ou uma quantidade, né? O que mais? Tempo é uma quantidade. Se você está numa petroquímica, fluxo, o que seria o fluxo? Por exemplo, em uma petroquímica, quanto de material passa por unidade de tempo? Por exemplo, vazão de uma bomba. A vazão, 30 metros cúbicos por segundo. É uma quantidade que você vai ter que trabalhar com ela, certo? E aí o que é que incorre? Para manipular adequadamente essas quantidades, é importante representar seus valores de modo eficiente e preciso, certo? Então a gente precisa manipular esses dados. Há basicamente duas formas de representação de valores, que é a forma analógica e a forma digital. Como eu falei para vocês, olha, pode ser que alguma partezinha fique comida, eu estou vendo aqui, mas é porque fica o vídeo aqui na frente, mas aqui está analógica e digital, certo? Aí eu pergunto para vocês, quando a gente fala analógico ou fala digital, o que é que vem na cabeça de vocês aí? Alguém tem alguma opinião? Perfeitamente. E analógico? Alguém, quando fala a palavra analógico, não vem nada na cabeça de vocês? Vocês aí já devem ter jogado muito videogame, aí controle analógico. E aí? O que é o controle analógico? Olha, o controle analógico é o da machinha, né? Quando você pega uma machinha, você gira aquela machinha do controle, não é analógico? Não é isso? Exato. Quando você gira, que você bota o controle na machinha, ali é o controle analógico. Aí você diz, e o outro controle, que é um para cima, um para a esquerda, um para a direita e um para baixo? É digital? É. Por que é que o controle da machinha é analógico e o outro controle é digital? Vamos lá. O controle digital ele só tem 4 possibilidades, né? Para cima, para a esquerda, para baixo e para a direita. Então, teoricamente, não existem posições intermediárias. Lógico que quando você aperta dois direcionais na mesma hora, for um boneco, ele vai se deslocar na diagonal. Mas, a primeiro modo, só existe 4 possibilidades. Já o analógico, ele existe uma infinidade de possibilidades, né? Você pode mover um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. E a ideia é exatamente essa. Vou colocar outro exemplo para vocês. O relógio. Qual é o relógio analógico? É o de ponteiro, né? Ele vai se movendo assim, ó. No relógio analógico,
você não consegue dizer exatamente a hora, né? Ele fica ali outro e vai se mexendo. Já no digital, não. O digital ou é 1, ou é 2, ou é 3, ou é 4. Não é isso? Então a gente já consegue diferenciar aí o analógico do digital no aspecto. O digital, o que é digital? Ele trabalha em intervalo bem definido. Por exemplo, para placar eletrônico, está lá 00, 01, 1 a 0, 2 a 0. Não tem como estar meio entre 0 e 1. Não tem muita possibilidade. Ou é 0 ou é 1. Já no analógico, entre 0 e 1 existe um monte de possibilidades. Então, a ideia de analógico digital, inicialmente aqui que a gente vai trabalhar, é essa. O analógico ele tem um intervalo de valores muito grande. O digital não. Ou é 0, ou é 1, ou é 2, ou é 3. Assim que são trabalhadas grandezas digitais. Beleza? Até aí está dando para compreender? Tá, né? Então vamos dar uma olhada aí. Ó. Representação analógica. A quantidade é representada por uma tensão, ou uma corrente, ou uma medida de movimento proporcional ao valor em questão. Quantidades analógicas têm uma importante característica. Elas podem variar ao longo de uma faixa contínua de valores. Beleza? Como assim uma faixa contínua? Olha, vamos lá. Imagina que você pega sei lá, você liga o ar-condicionado de algum lugar, de um ambiente, de uma sala. Aí tem lá para você digitar, né, a temperatura que você quer, vamos dizer 24 graus, certo? Aquele valor que está ali escrito, 24, ele é uma grandeza aproximada, obviamente, porque não dá para você aquele ambiente, ele está com 24 graus, e ele é uma grandeza digital. Se você fosse medir analogicamente a temperatura de um ambiente, ela ia variar muito. Por quê? Porque a temperatura ela é 39,1,0, 38,9, 38,8, 38. Então, é uma grandeza que ela oscila continuamente. Então, seria uma coisa analógica. É por isso que a eletrônica analógica, como eu falei para vocês, o que é a eletrônica analógica? A eletrônica analógica é a eletrônica que ela trabalha com valores analógicos. E por quê? Corrente. Corrente elétrica é um valor analógico. Quando você vai medir a corrente, ela fica variando. Se você olhar, às vezes o sistema está estável e ela varia um pouquinho nas casas, mas ela é um valor totalmente variável com o tempo, assim como tensão. Por isso que a eletrônica que trabalha com circuito, resistor, fonte de tensão, fonte de corrente é a eletrônica analógica, porque ela trabalha com valores que variam continuamente ao longo do tempo. Corrente varia, tensão varia. Veja, tem hora que a energia da casa da gente começa a oscilar, né? Por quê? Porque a tensão ela é uma grandeza que varia ao longo do tempo. Aqui a gente não consegue ver, né, no ambiente a luz, só que a luz ela está variando a todo momento, é tensão alternada. A tensão ela varia de um lugar para o outro toda hora. É porque o olho da gente não consegue captar. Mas a tensão é uma variável analógica. Por isso que tem aqui, ó, é uma quantidade representada por uma tensão. Beleza? Então, olha o exemplo aí, ó, velocímetro. O velocímetro, se for aquele de ponteiro, a gente pode considerar como uma coisa analógica. Relógio de ponteiro é uma coisa analógica. Beleza? E aí a representação digital, como é a representação digital? Quantidade, eu estou vendo que está cortando, mas eu vou ler aqui para vocês. Quantidade não é representada por quantidades proporcionais, mas por símbolos denominados dígitos.
Por isso que o controle, quando tem 4 dígitos, é uma coisa digital. Já o da marchinha é analógico. Em outras palavras, essa representação é de natureza discreta, não varia continuamente, mas em salto ou degrau. Então, olha, a grandeza analógica ela não é como a corrente, a tensão que eu falei para vocês. Ela varia em salto. Por exemplo, o que é que seria digital? Um botão. Por isso que a gente chama que um botão é digital. Vamos lá. Imagina que você está no seu computador e você digita a tecla F. Beleza? Só existem 2 possibilidades. Ou você digita o F ou você não digita. Não existe a possibilidade de você ir digitando devagarzinho e o F ir aparecendo, não. Ou você aperta ou não aperta. Então, por isso que o botão ele é digital. Ele não tem meio termo. Ou é sim ou é não. Ou é verdadeiro ou é falso. Então, um botão, quando a gente trabalha com um botão é uma grandeza digital. Beleza? Um LED, uma luz. Se for uma luz como essa daqui do quarto, ela é uma variável digital. Por quê? Ela está apagada. Tem como você ir acendendo assim a luz e apagando? Não. Ou você aperta e acende, ou você desliga e apaga. Agora, por exemplo, essa que eu estou aqui, ela é analógica, ó, vê só. Eu vou aumentar a intensidade, ou eu posso diminuir, ó. Ó. Isso é uma coisa analógica. Eu consigo ir oscilando. Agora, uma coisa digital é assim. Ou está ligado, ou está desligado. Isso é digital. É um botão, é um LED. São grandezas digitais. Exemplo, relógio digital. Também é uma grandeza digital. Ou é 0, ou é 1, ou é 2, ou é 3. Não tem como. Olha, se for meia-noite num relógio digital, você não consegue identificar se está próximo ou está distante da meia-noite e 1. Você só vai saber quando virar meia-noite e 1. Por quê? Porque é digital. Se fosse analógico, você ia vendo que estava chegando no meia-noite e 1. Beleza, pessoal? Dá para compreender aí? Tá tranquilo? Beleza? Então, resumidamente aí, né? A gente vai ter o quê? A gente vai ter grandeza analógica, ela é contínua e é ambígua na leitura. O que é ser ambíguo na leitura? Você não sabe direito se está igual ao relógio analógico. Você não sabe se é exatamente meia-noite e 1 ou meia-noite e 2. Você fica meio confuso. Certo? Digital é discreta, passo a passo, ou seja, ou é 0, ou é 1, ou é 2. Beleza? Então aí, ó, o relógio analógico, você não consegue ver direito a hora. Assim, dá para ver, mas não dá para ter certeza. Relógio digital, você tem certeza ali. Ele é em passos. Olha aí, um sinal analógico, como é. Ó. Se você botar até uma tensão, existe um equipamento na eletrônica que ele chama osciloscópio. Se você botar, ele serve para medir tensão. Você vai ver que o gráfico é desse jeito, de uma tensão. Porque não tem como estabilizar. Tem, mas uma tensão, geralmente, ela oscila demais, certo? Ela varia em torno de uma série de valores. Já como é um sinal digital, ou é ligado ou é desligado. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Beleza? E é por isso que a eletrônica trabalha com números binários, que são 0 ou 1. Pode falar, Max. Boa noite. Mas até se você colocar, vamos lá, você coloca um amperímetro, uma tensão contínua, você vai ver que ele não fica exatamente ali. Por exemplo, se tiver uma fonte, um resistor, beleza? Ou 2 resistores. Se você medir, você vai ver que não é exatamente aquele valor, ele oscila um pouquinho.
até por conta do material, dos ruídos do ambiente, entendeu? Então, de todo jeito, a tensão era para ser assim mesmo, a tensão contínua, mas ela varia. Exato, 100% é muito difícil estabilizar ou não estabiliza. Beleza? Já a grandeza digital, a gente vai ver que a gente vai trabalhar com botões. Então, o botão ou vai estar pressionado ou não pressionado. Pode ter uma chave de mais de um segmento, chave de 3 segmentos. Então, ou vai estar na posição 0, ou na posição 1, ou na posição 2. E aí a saída pode ser um LED, ou o LED está aceso ou está apagado, porque a gente está trabalhando nessa parte com eletrônica digital. Beleza? E daí, ó, sistemas analógicos e sistemas digitais, só para exemplificar, né? Sistema digital, combinação de dispositivos projetados para manipular informação lógica ou quantidades físicas que são representadas no formato digital. Esses dispositivos, na maioria das vezes, eletrônicos. Então, a gente vai estar trabalhando com informações lógicas. Ao longo do curso, vocês vão entender perfeitamente o que é que isso quer dizer, uma informação lógica. Olha aí o que é que são sistemas digitais. Um computador é um sistema digital? É. Uma calculadora é um sistema digital? É. Um equipamento de áudio. Hoje em dia, né, os equipamentos de áudio são digitais. Áudio e vídeo e sistema de telefonia. Hoje em dia a gente já trabalha com dados digitais. Já trabalhamos com dados analógicos, hoje dados digitais. Nós vamos falar um pouco dessa diferença aqui na aula. Sistema analógico aí contém dispositivos que manipulam quantidades físicas que podem variar ao longo de uma faixa contínua de valores. Por exemplo, a amplitude do sinal de saída de um alto-falante em um receptor e em um receptor de rádio. Quando você vai lá, né, ajustar em um rádio aquela frequência que você quer, você vê que qualquer variaçãozinha é um chiado danado, né? Por quê? Porque o botão de rádio é uma grandeza analógica, certo? É uma grandeza analógica. Então, se você oscila um pouquinho a frequência, já dá uma diferença gigante. Já hoje isso não acontece mais, né? Nas rádios até de carro que a gente coloca. Se você coloca lá para mudar uma rádio num carro, ele já vai na frequência certinha lá. 89,7. O sinal continua sendo analógico, mas a sintonia dele é digital. Você consegue sincronizar digitalmente. Porque ele já vai naquela faixa de frequência certa. Pode falar, Gerson. À vontade. Exato. Isso. Isso. Olha, vamos dar um exemplo básico aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês e eu vou explicar esse exemplo na aula de hoje ainda. Vamos lá. A gente está falando aqui, está conversando, e a informação que eu estou passando para vocês, ela vai em formato digital. Agora, um rádio, se você vai com um radinho de pilha ali, aí, escutando o jogo, você está escutando em um formato analógico. Beleza? Veja que é uma informação de áudio, né? É o áudio. Só que a maneira que esse áudio é processado, ela é diferente. Existem informações áudio analógico, áudio digital. TV, por que a gente diz, não, essa TV é digital, ela é boa. Essa TV é analógica ainda com as antenas. Ela é ruim. Certo? Vamos tentar entender por que é que isso acontece, por que é que a gente chama que uma coisa é digital e outra analógica, e por que é que o analógico é ruim e o digital é bom. Só para complementar, sistema analógico, aqui é exemplo de sistema analógico,
Amplificador de áudio, como eu falei, existe amplificador de áudio, tanto analógico quanto digital. Equipamento de reprodução e gravação de fita magnética, aquelas fitas, né? São analógicas. Então é isso. A gente pode estar trabalhando com sistemas digitais e sistemas analógicos. Então vamos ver aí qual é que está a diferença, né? Que está no tratamento do dado. Está no tratamento do dado. Olha aí, eu vou pegar um exemplo simples para você. Já que eu estava falando aí do áudio, vamos trazer o sistema de áudio, certo? A gente vai ter aí, ó, um sistema de áudio analógico. Você sintoniza a frequência aí no botãozinho do seu rádio, né? E essa frequência, ela é o seu rádio, ele é um receptor de frequência. E a antena que está enviando, ela é um emissor de frequência, certo? Então, ela emite uma onda que ela tem mesmo esse formatozinho aqui, né? Uma onda que ela está variando aqui. Essa onda, ela vai do emissor para uma antena e daí passa, né, para o seu rádio aquela frequência. Aí é que eu explico para vocês por que é que o sistema analógico ele traz essa ideia de ser pior, de não ser tão bom. Porque no meio do caminho dessa transmissão entre você enviar da antena e receber, podem acontecer ruídos. O que são esses ruídos? São interferências de sinal. E essas interferências se dão por quê? Por uma série de fatores. Essa onda, ela pode esbarrar em uma outra onda que está na mesma frequência e ela perder o sinal. Então, por isso que às vezes a TV está boa e ela muda, né? Essa TV analógica fica ruim, volta a ficar bom. Porque esse sinal ele pode ser perdido no meio do caminho. E no digital, como é que funciona? Olha, o digital é o seguinte. Eu coloquei esse radinho aqui, embora que ele possa ser analógico, só porque ele tem o botãozinho digital, para a gente entender como é que funciona. A informação digital, igual a que eu estou falando aqui para vocês, ela acontece da seguinte maneira. A minha voz, ela oscila, parecendo não, minha voz é um sinal analógico. É um sinal analógico. Só que esse sinal analógico, ele é convertido em digital. Em espécies de pacotes. Certos intervalos de tempo, a gente pega a informação e empacota ela. Empacota ela e vai enviando. Quando essa informação chega, ela é decodificada. Então, os pacotes, como eles já vão, a informação ela vai fechada, ela é mais dificilmente ela se perde no meio do caminho, como a informação analógica. Então, ó, a gente vai ter aí uma informação que ela é empacotada em valores binários, ela é transmitida por meio de um celular ou de qualquer coisa. Vamos dizer, um celular que eu estou aqui no Spotify, né, escutando música. Essa informação ela chega na forma de pacotes de dados e ela sai na forma de música. Aí você diz, professor, entendi mais ou menos. Porque como é que uma coisa que ela é analógica igual à voz, ela vira número e depois vira som de novo, né? Como é que acontece isso? Isso é chamado de codificação e decodificação. Como é que acontece essa codificação e decodificação? Vou explicar para vocês.
valores de amplitude, eles são tomados em intervalos de tempo regulares. Você diz, está difícil de entender. Calma, eu vou mostrar para vocês. Esses valores, eles são tomados transformados em números. E depois eles são decodificados. Eu tenho um desenho aqui que ele é bem de fácil entendimento para que vocês possam compreender melhor. Vamos ver aqui, ó. Sinal analógico e digital. Como eu falei, minha voz, ela é analógica, ela é codificada, vira digital, decodificada, vira analógica de novo. Como é que isso acontece? Olha, o processo de converter o sinal analógico para digital é chamado de quantização ou digitalização. E daí, ó, ele acontece dessa maneira, ó. A voz, ela é contínua dessa maneira. Só que o nosso computador, ele toma valores em intervalos regulares, ó. Imagina que aqui tem um valor 1, aqui tem um valor 2, 3, 4, aí volta 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Imagina que cada uma desse sinal que ele era analógico aqui, ó, ele vira um monte de sinal picado digital, com valores bem representados. Esses valores, eles são empacotados e enviados. Quando chega do outro lado, eles são reproduzidos. Aí você diz, mas professor, não é igualzinho. Realmente não é, mas quando você passa isso em um intervalo de tempo rápido, ele dá a ideia de ser contínuo. É tanto que quando o sinal digital ele é perdido, algumas dessas frequências elas se perdem. E daí a gente escuta aquele som de robô, né? Às vezes vocês... Por quê? Porque alguns intervalos desses são perdidos. Certo? Só que a digitalização do sinal ela é feita dessa maneira. Então, por isso que vocês estão me escutando aí, vocês estão escutando pacotes de dados. Que eles são reproduzidos rapidamente e que dá a entender que é analógico, quando na verdade é digital. E aí, pessoal, ficou difícil? Está dando para compreender? Boa noite, boa noite. Exatamente. Isso. É exatamente isso aí mesmo. É você pegar um dado e converter ele, né, de uma outra maneira. E daí, pessoal, aí vocês dizem, beleza, professor, eu compreendi aí essa parte do áudio. Agora, o vídeo eu não consigo entender, não. Como é que um vídeo, igual eu estou vendo vocês aqui e vocês estão me vendo. Como é que a gente está vendo uma coisa digital, que é ou 0 ou 1? Se eu estou vendo um monte de imagens se mexendo e tudo mais, como é que isso aí é um monte de número, que na verdade é um monte de número? Como é que isso acontece, né? E daí eu também trouxe isso para vocês aqui, para vocês compreenderem o que é que isso aqui que a gente está trabalhando agora e conversando é um meio digital e a diferença do meio analógico. Novamente, né? Vamos lá. A gente vai ter o analógico e o digital aqui, por exemplo, uma TV analógica. A gente já comentou que ela perde sinal, por quê? Porque esse sinal ele vem de um emissor, ele vai para esse receptor por vezes, a informação que vem pelo ar,
ela sofre ruído e interferência de outras informações ou de outras coisas que trabalhem na mesma frequência, isso faz com que esse sinal ele se dissipe. Beleza? Beleza, professor. E o digital? Olha, a TV digital aí, como é que isso funciona? Olha, a TV digital, ela funciona de uma maneira parecida aí com, com o que aconteceu no áudio, que eu mostrei para vocês. A gente vai ter aí uma espécie de vetorização de dados, tomada de dados, certo? De maneira que esses componentes eles sejam empacotados em dados que sejam representações numéricas. Aí você diz, ô professor, como é que uma imagem ela pode ser um número, uma representação numérica? Pelo amor de Deus. Olha, vou exemplificar. Imagina que a gente tivesse a gente só tivesse números, sendo eles zeros ou uns. E eu quisesse fazer uma imagem, eu quero fazer uma imagem só com número, só que eu só disponho de 0 ou de 1. Como é que eu faço uma imagem com isso? Aqui, eu vou dar um exemplo para vocês. Olha aí. Isso é uma imagem que, se eu crio uma programação e eu digo, olha, esse lugar ele vai ser 0, e ser 0 é ser branco, e ser 1 é ser preto, pronto. A partir disso, eu consigo montar uma imagem que é uma espécie de uma matriz de dados. Isso é uma matriz. Beleza? Pode falar, Matheus. Fica à vontade. Exatamente, Matheus. Exatamente isso que ele falou. E é exatamente isso que eu vinha trazer agora. Aí você diz, beleza, professor, 0 e 1. Só que o senhor disse que isso aqui é binário. Isso aqui é tudo em binário. Essa tela desse computador é tudo binário. Como é que eu estou enxergando aqui só com 0 e 1? Se 0 e 1 eu só faço essa imagem aqui. Não, não necessariamente. Olha só, se você diz, ó, 0 é branco, 1 é preto, 0 é azul, 1 é vermelho, 0 é amarelo, 0 é roxo, 0. Então você está trabalhando com 0 e 1. Só que você está trabalhando com arranjos de zeros e de uns. Então, quando você pega um arranjo e diz, ó, esse arranjo é essa cor, pronto. Então, você fez uma programação que você consegue criar uma série de cores. E daí eu trouxe até uma imagem para exemplificar, né? Se a gente pega um pacote de dados de zeros e de uns, e daí ó, eu crio para cada uma cor, e dentro de cada cor uma tonalidade, então eu consigo representar um espectro gigante de cores, dessa forma. E é dessa forma que a gente consegue representar imagens com números binários. Beleza? A gente consegue tranquilamente. Inclusive, cada letra dessa do teclado, a letra A, ela é codificada como sendo um número binário. Existe até uma tabela que é ASCII, tabela ASCII, ASCII, que é uma tabela que ela faz um parâmetro direto entre cada um desses caracteres. O que é um caractere? Uma letra, um número, um asterisco, uma barra. Cada caractere ele está representado como sendo um número binário. E essa tabela ASCII ela traz essa correspondência, que é o que existe hoje, né, na computação. Está desativado teu som, Gerson. Parece que está tranquilo.
Isso. Exatamente. Isso. Isso. E daí, pessoal, é exatamente isso que Gerson falou, e eu gostaria exatamente de trazer essa diferença. O mundo que a gente vive é um mundo analógico. Só que no digital está tudo muito bem quantificado, está tudo muito bem especificado, como cada um deles sendo um número, um valor bem determinado, tanto para áudio quanto para vídeo, certo? E daí, ó, eu trouxe aqui um exemplozinho para a gente concluir essa aula introdutória, que é um exemplo aí para a gente caracterizar cada uma dessas grandezas, não é nem grandeza, desses sistemas em digitais e analógicos. Então, por exemplo, um botão pulso. O que é um botão pulso? É um botão liga-desliga. Ele seria um sistema digital ou um sistema analógico? Digital, né? Vamos ver aí. Digital. A vazão que flui em uma tubulação em metro cúbico por segundo. Analógico, né? Ela vai oscilar muito ali, uma vazão, por exemplo, numa tubulação da Compesa, ali tem hora que passa só ar, passa água, né? Varia demais. O, 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 o medidorzinho ali é que gira, mas varia demais. Tem hora que não sai nada, tem hora que sai só ar. Então é analógico. A temperatura de um ambiente seria analógico ou digital? Analógico, né? Uma lâmpada, assim, de casa que eu falo, né? A lâmpada assim, liga, desliga, seria o quê? Digital, né? Lâmpada liga, desliga. E a velocidade de um automóvel? Exato. Se você fala da velocidade mesmo, a que gira no eixo, ela é analógica. Só que eu coloquei isso aqui só para trazer esses dois aspectos. Se for esses carros modernos hoje que o visor é digital, então ela aparece digitalmente para a gente, apesar da velocidade ser analógica. Ela aparece digitalmente. E se for aqueles ponteiros assim, aí ela aparece digitalmente também para o usuário. Então eu botei só analógico, se usar ponteiro digital, caso a representação seja direta. A velocidade em si, que é a rotação RPM, né? Rotação por minuto, ela é analógica. Só que a maneira que o usuário vê, ela pode ser digital, se for o visor digital, né? Ou analógica, se for o visor de ponteiro. Beleza? Aqui, pessoal, dúvida? Alguém teve alguma dúvida aí nos conceitos? Eu vou colocar aqui, ó, o WhatsApp, o e-mail e também aqui a gente pode tirar dúvidas pelo Google Meeting, né? Obviamente. Eu vou abrir aqui o que é acadêmico para a gente fazer a chamada. E pessoal, deu para compreender aí? Tá clara a explicação? Tá tudo ok? Tranquilo, né, gente? É, pode falar, gente. Aham. Ô Jefferson, isso vai depender. Eu estou programando para que a gente retorne presencialmente, eu espero. A gente retornando presencialmente, eu irei fazer avaliações ou escritas ou práticas, ou os dois.
Se a gente permanecer no formato digital, vai ter que ser online mesmo. Entendeu? É porque a gente está numa situação previsível aí, né? Exatamente. Um dia após o outro aí. Alguém tem alguma dúvida, até com relação à disciplina mesmo? Pode falar. Eu falo já contigo. Eu respondo agora essa dúvida. Deixa eu só fazer, porque o que é acadêmico ele oscila muito aqui, dá umas perdidas. Vou fazer a chamada aqui rapidinho. Daré Siqueira, presente não. Não. Elias Pires, Fábio Renato, Jefferson Queiroz, tá aí, né? José Emerson, não. José Emerson Freitas. José Roberto, José Roberto, não. Tá, ok, beleza. Marcelo Alexandre, Marcelo de Siqueira, é porque tá o áudio aí, né? Tá presente. Ou não? Marcelo de Siqueira, não. Ah, é Marcelo Alexandre. Ah, não, é Marcelo Alexandre Pereira de Siqueira. É porque é Marcelo de Siqueira Vasconcelos, então não tá, não. Matheus Bezerra da Silva e Tiago Nunes Dias. Salvar aqui. Sim, respondendo à questão de Max aí, já existe, Max. Qual é o teu? Cauã? Cauã, teu nome ele ainda não está aqui. É bom você entrar em contato com o Nilton, coordenador. Aí quando aparecer seu nome, aí eu dou presença. Beleza? Aí, ó. Oi, pois não? Não, não tá, não tem nenhum Macilon aqui também não. Aí você fala com o Nilton também, o coordenador, tá bom? Ele fala na CGRA para adicionar seu nome. É, sim, respondendo aí, né, Macilon. É, a gente já tem uma previsão das provas, sabe? Olha, geralmente eu vou te dizer, as minhas elas deverão acontecer do meio para o fim de março. Beleza? Então a gente tem aí um mês e meio para iniciar, para fazer as avaliações. Tá ok? O dia ainda não está determinado, mas o período é por aí. Tranquilo? Mais alguém, pessoal, tem alguma dúvida?